Foi! Começou? E aí, minha gente, tudo A bem? gente demorou, mas a gente tá aqui, hein? Tô um pouquinho lento. Começa agora a nossa Fute Live, né? A nossa live de futebol do Facebook do SBT. Cássio Zeiman, eu, Kalina Sabino. Como você sabe, quem é apaixonado por futebol, a janela de transferências está aberta. Só fecha em agosto, então trouxe um reforço de peso aqui já, né? Ê, manjo tudo, hein, ó. Vocês Tudinho. vão ver que ela manda bem pra caramba. Gente, só explicando que a nossa musa mor, Solange Bolus, não está aqui porque ela está merecidamente de folga e vieram uns muzinhos, né, pra dar aquela substituída básica. Eu já falei pra eles que eu não manjo tão bem assim de futebol, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, humildemente, dele, né, Cassius? Não, então, ela não manja tão bem, mas manja bem. Só tirar o tão ali, né? Mas exatamente, não é só aquela beleza e nossa, tal. expert, mas sabe é. tudo, né? Mas Vai, entendeu? Eu enrolo, eu consigo enrolar. é verdade, não é, né? Podemos dizer que a Renata é fã, que entende tudo, mas eu sou teu fã. Oh, meu Deus do céu, olha o pessoal papinho. tá chegando já. Uma... Gente, sejam bem-vindos, bem-vindas aí. Eu quero que vocês mandem sugestão também, o que vocês quiserem comentar, falem com a gente, tá bom? Que é sempre interessante essa interação nossa. Vamos começar falando sobre o quê? Vamos, Libertadores, né? Assunto do momento. Vamos. Teve essa semana rodada aí, rodada Oitavas boa, de final. mas também não tão boa para os brasileiros, né? Por quê? Ah, porque, Kalina, aqui, ó. Cruzeiro, até podemos dizer que foi um bom resultado. Foi até a Argentina jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. Foi 0-0, mas pelas circunstâncias do jogo, foi podemos dizer que foi um empate até com aquele sabor de vitória, porque o River teve um pênalti aos 49 minutos, se não me engano, aos 50, né, César? foi o último lance. Foi no último lance do jogo, teve um pênalti com a ajuda do VAR, foi lá o atacante cobrou, isolou a bola e o Cruzeiro levou então esse empate, um bom resultado para decidir o jogo no Mineirão. A gente sabe que o Cruzeiro conta com a força do Mineirão, então qualquer empate fora de casa numa Libertadores, sendo que o gol é qualificado, vale a pena. Falando de Libertadores, ainda teve outra parte boa do Palmeiras. Palmeiras? Depois eu quero falar do Flamengo. Então, o Palmeiras, gente, olha, perdeu a vaga na Copa do Brasil pro Internacional, foi derrotado por 1-0 e depois nos pênaltis. Perdeu a invencibilidade no Brasileirão, perdeu pro Ceará por 2-0 lá no Castelão. E agora a gente pensou que o Palmeiras podia ser a chance de redenção, jogar Libertadores, time completo, com Borja aí, né, como camisa 9, mas não deu certo. Inclusive o Palmeiras jogou muito mal, saiu perdendo por 2-0 e buscou o resultado. E inclusive o Godoy Cruz perdeu um pênalti, então o resultado poderia ser muito pior pro Palmeiras. Poderia. Então o Palmeiras já veio numa Mas sequência. empatou 2-2, né? É, mas em questão de Libertadores é bem complicado. Agora Por que agora a próxima? Porque agora, na rodada de volta, aqui no Allianz Parque, o Palmeiras, o Godoy Cruz, que vem da Argentina, pode empatar por 0-0 por 1-1 que leva a vaga. Ah, entendi. Então, Fica mais difícil. Fica mais difícil. Então qualquer empatezinho com placar mínimo ali, ou sem gols, dá Godoy Cruz. Então se o Godoy Cruz fizer gol, o Palmeiras é obrigado a fazer 2. Fica apertadinho, né? Então vai ser assim. Mas complica mais pressão. É pressão, então. Mas por isso que tá essa fase aí que muitos palmeirenses aí dizem que já tá crise, né? 3 jogos sem vitória, o Palmeiras vinha de 33 jogos, né? Isso. Sem perder e agora já não vence a 13, então já é crise, até pelo poderio financeiro aí que o time tem. Bom, acho que o grande destaque foi o meu Internacional. Não tô puxando sardinha nada, mas realmente, dos brasileiros, foi o único time que fora de casa conseguiu trazer a vitória. Uhum. Então o Inter vai decidir contra o Nacional, que é um time, podemos dizer, parelho, ao mesmo nível os dois. O Inter fez um bom jogo lá em Montevidéu, conseguiu, e no último minuto também, achar um gol com o Paulo Guerreiro, que é o artilheiro do Inter na temporada. Então o Inter vai já com uma situação um pouco mais confortável lá pro Beira-Rio. Podemos dizer que se o Inter empatar já está praticamente garantido na próxima fase, só que acho que a grande dificuldade do Inter vai ser as próximas fases, porque o Inter provavelmente vai pegar algum time brasileiro que eu acredito que seja... Será que é o Flamengo? Então, mas o Flamengo, tadinho do Flamengo, né? Então, Cezinha já me disse que a derrota mais dura da Libertadores foi do Flamengo, né, Cezinha? Foi a mais sentida. Eu sei que a cena daquele cara, qual que é o nome Diego. dele? Diego, com aquela foi fratura, feio. meu Deus do céu. Foi feio a coisa. Foi muito O feio. Diego vai ficar no mínimo 3 meses fora. Exato. Não, Nossa Senhora Aparecida. E o que vocês estão achando? Nossa Senhora Aparecida. Ai, não, me deu uma Então, agonia. o Flamengo, coitadinho. imagina o Flamengo, contratou um monte de jogador, gastou uma grana, contratou técnico novo, o cara veio de Portugal para treinar o time com uma outra metodologia, outra filosofia e não emplaca. E aí? Pois é. Já tira ou não o Jorge Acontece, Jesus? jogo é assim. Se for eliminado da Libertadores, já vão... Será que já vão tirar pressionar, ele? hein? Então, Cobrança pelo Brasileirão vai ser grande. ó, você tá dando o exemplo do Internacional, o Odair Hellmann completou aí 20 meses no comando do Inter, isso foi o técnico mais longevo, podemos falar, nos últimos 40 anos. E sendo que ele não ganhou nada pelo Inter.
E agora que tá vindo o resultado, depois de praticamente 1 ano e meio que tá vindo o resultado. Então, se a torcida do Flamengo tiver paciência, enfim, é outro método de trabalho, outro pensamento, talvez o Jorge Jesus pode dar certo, porque ele é um treinador campeão na Europa. O Grêmio fez a lição de casa. Sabe o Grêmio? Outro time lá de Porto Alegre? De Porto Alegre. É, Mas aí ele jogou em Porto Alegre. Jogou em Porto Alegre. É mais fácil, né? É mais fácil. Jogou em casa contra o time, podemos dizer, um pouquinho inferior, que é o Libertad do Paraguai. Fez o dever de casa, venceu 2-0. O interessante desse jogo é que o Grêmio venceu depois que o Jeromel, que é o melhor zagueiro do time, foi expulso. Então o Grêmio com um a menos conseguiu. Com um a menos ele conseguiu. E o legal é que o que aconteceu? O Jeromel foi expulso, daí o Renato Gaúcho, o treinador, pegou, perdi um zagueiro, tem que botar outro. Sacou um atacante, que é muito cobrado. O André é um atacante que não faz gol há várias partidas, o torcedor pega no pé dele. Então ele tirou o André e botou um zagueiro, David Braz. Foi lá, o David Braz fez o gol. Daí ele pegou pra mexer o time, botou o Diego Tardelli, foi lá e fez o gol. Então o torcedor do Grêmio tem vários memes na internet, tá zoando que o Jeromel foi expulso pro técnico tirar o centroavante, já que ele não faz, os outros fazem. Então tem esse meme aí, a galera tá pegando no pé que o André não faz gol nunca, então o Jeromel se sacrificou pelo bem da equipe. E as chances do Grêmio pegar o Palmeiras na próxima, será? Não, eu acho que o... É isso aí. É, É verdade, é o cruzamento Inter e Flamengo, Flamengo, Palmeiras Grêmio, e Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio passa tranquilamente. O Palmeiras, por se tratar de uma equipe argentina, vai ter muito trabalho. Então, eu não arrisco, não ponho minha mão no fogo pelo Palmeiras. Não ponho mesmo, até pela fase que tá. O Inter, eu acho que garante também a vitória, o empate já passa de fase. Já o Flamengo vai ser difícil. Mesmo o Maracanã lotado, pode vir um time embalado, enfim, eu acho que vai ser difícil reverter esse 2-0. Fazer 3 no Emelec, sendo que o Emelec deve vir bem fechadinho. Com contra-ataque à disposição. Então, eu acho que vai ser difícil. Pra mim, eu acho que questão pro Internacional e pra mim, como torcedor, eu acho que é mais jogo pegar o Emelec e já saber todo esse poder do Emelec, tentar também um resultado positivo contra o Emelec do que o Flamengo. Porque se der chance, o Flamengo tem time, tem equipe, vai crescer, então a parada é um pouco mais dura. Ó, o pessoal tá participando aqui, ó, o Marcão de Sumé, que tá sempre aqui com a gente. Tem gente até de Paris assistindo. Nossa, hoje. que chique! Ó, Gente. O Carlos de Capela Nova, pessoal de Atibaia aqui, tem bastante gente participando hoje. E a gente tem também Sul-Americana, né? Isso é americana, né? Sim, Copa Sul-Americana. Coringão ganhou tranquilo. 2-0. Também. Não foi um jogo muito difícil, né? Eu sei porque meu namorado é corintiano roxo. Ele sabe. Ele ficou me enchendo de saco pra ver esse jogo. Eu tenho um desafio aqui pra ti, Kalina. Ai, meu Contra Deus. quem o Corinthians jogou? Eu sei lá falar o nome desse time. Montevidéu, como que é? Wanderers. Wanderers. Uro? O que é esse Uro? É Uruguai. Uruguai. Gente, sabe tudo de futebol. Não, mas falando sério agora aqui. Não, o Corinthians realmente usou ali a Arena Itaquera como um diferencial, fez 2-0, um jogo tranquilo. Cleison fez o primeiro gol, depois o Pedrinho garantiu a vitória. Acho que fazia tempo, né, Cezinha, que o Corinthians não fazia 2 gols, né? Fazia 2 gols de diferença, né? E boa. voltou a jogar bem 2 partidas seguidas, né? Que então conseguiu no Brasileirão jogar bem. Inclusive com o Palmeiras, foi contra o Flamengo que eles empataram 1-1, né? Empataram com o Flamengo jogando bem. E ganharam do CSA antes e agora ganharam do também Montevidéu. Golearam o CSA e agora também. Então a gente começa a ver até passos um pouco mais curto o trabalho do Carille aí dando certo. Ele que está sendo muito cobrado pelo bom futebol. Quando a gente consegue aquele resultado de 1-0, 2-1, 1-1, sempre aquele joguinho, aquele placar magro que não é muito interessante, ou aquele futebol reativo que agora que virou na moda, espera ser atacado para atacar. Então o Corinthians estava sendo muito cobrado por isso, mas acho que o Carille agora, nessas últimas 3 partidas, conseguiu o Corinthians mostrar um bom futebol. Quem é corintiano mesmo sempre quer ver o espetáculo, né? Como qualquer outro torcedor. Então essa era a maior cobrança. Apesar do Corinthians faz tempo, né, que não está em crise, podemos dizer, está num momento de paz com a torcida, apesar de não estar figurando lá em cima na tabela. Mas acho que o torcedor sabe as limitações da equipe. Não estão sofrendo tanto. O que o Lucas Borges, ele falou que tem uns palpites? Ele deu palpites pro Brasileirão. São todos os jogos do Brasileirão, ele colocou o que acha que vai dar aqui. A gente pode passar por esses palpites logo mais quando a gente for falar dos jogos do Brasileirão. O Samuel falou que acha que a final da Sul-Americana vai ser Galo e Corinthians. Então, o Galo venceu fora de casa, né? O Botafogo, então decide lá em Minas. Provavelmente, acho que o Galo vai garantir, até pelo elenco que tem, pela força, vai vencer. E o Corinthians também. Vai ser uma boa final. Como também, cara, tem tudo pra essa Libertadores também ter uma final brasileira, eu acredito muito. Só que os times argentinos começam a crescer nessa fase da competição.
Aí que tá mesmo o time ali perdendo, o River perdeu alguns jogadores, o Boca perdeu jogadores, mas tá aí o resultado, né? O River conseguiu aí o empate com o Cruzeiro, mas também não tem favorito. Na última vez que os dois se enfrentaram nos Libertadores, o River meteu 3 no Mineirão. Então tem esse lado também que o River joga muito bem fora de casa, e o Boca perdeu alguns jogadores, perdeu o Benedetto, que é o principal atacante, foi da última Libertadores, o principal atacante do Boca na campanha do vice-campeonato, perdeu para o Olympique de Marseille só que o Boca está se reforçando, inclusive contratou o De Rossi, que é um volante, podemos dizer, lendário aí do futebol italiano, né, da Roma, para reforçar essa equipe, mas também vai perder o Nandez para o futebol italiano. Então o Boca tá recolocando, está tentando recompor essa equipe, algumas peças aí que foram perdidas nessa janela do meio do ano. Mas a tradição argentina, aquela peleia, aquela briga, continua. A gente pôde ver isso na primeira rodada, tanto que o Boca conseguiu bom resultado na Arena da Baixada, né? Aquele 1-0, né? E o Atlético perdendo também pênalti aí no final da partida. Bom, vamos falar agora de que, Kalina? Tu que manda Brasileirão. Aqui. Brasileirão? Então vamos falar dos jogos deste fim de semana. Já falou que passou, agora vamos falar o que tá vindo, né? Quais que vocês estão esperando mais, hein? Bom, sabadão tem Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. Palmeiras tentando aquela reabilitação, aquela redenção perante o torcedor, mas do outro lado tem o Vasco embalado aí com a vitória do último jogo contra o Fluminense de virada, e o Vanderlei Luxemburgo acho que deu aquela injeção de ânimo no time. Então o Vasco tá brigando para não cair, mas o momento é bom. Eu acho que até um empate é bom pro Vasco. Nessas circunstâncias, o empate não é nada bom, que o Filipão vai começar a ser cobrado. A outra partida também do sabadão, 19 horas, tem Internacional e Ceará. O Inter provavelmente vai entrar com a equipe reserva, até porque vai poupar os jogadores para a partida da Libertadores. Uhum. E também tudo que se tratar de Libertadores e Copa do Brasil, o Inter vai focar, porque eu acho que é o caminho mais curto para ganhar, além de dinheiro, ganhar um título e também chegar à Libertadores do ano que vem. Então o Inter vai jogar aquele time, aquele mistão. Acho que não entra reserva, vai entrar o time misto, que nem jogou o Grenal, garantiu 1-1 no Grenal. Então ainda mais contra o Ceará, podemos dizer que é um time que não é tão forte assim, mas é um time chatinho. Tanto que venceu a última rodada o Palmeiras, lá no Castelão, mas no Beira-Rio o Inter ainda está invicto, tem mais de 80% de aproveitamento dentro do Beira-Rio. Então eu acho que o Inter, mesmo um time misto, tem grandes chances de sair com os 3 pontos. Cruzeiro Atlético Paranaense. Bom, eu acho que os dois times vão entrar com as equipes mistas também, ou totalmente reservas, porque os dois vão privilegiar a questão da Libertadores. Os dois têm jogos no meio de semana, tanto o Cruzeiro que pega o River, como o Atlético que pega o Boca. Eles vão pegar, enfim, os dois times mais clássicos, aí, mais tradicionais de Buenos Aires. Já Fluminense e São Paulo, é interessante isso, porque o Fluminense vive um momento muito bom na Sul-Americana. Venceu quarta-feira o Penharol. Venceu com propriedade. Inclusive o técnico do Penharol disse que o Fluminense é um time muito mais bem treinado e preparado do que o Flamengo, que é o maior rival, porque eles enfrentaram o Flamengo na Libertadores. Só que o São Paulo também tá ali quietinho, tá mansinho, mas o Flamengo, quer dizer, o São Paulo já tá em 5º lugar do Brasileirão. Ganhou da Chapecoense. Ganhou da Chape de goleada, ganhou bem. E se vencer, pode já figurar aí na lista aí da Libertadores, entre os 4, aí no G4. Então o São Paulo tá ali de quietinho e tal. O São Paulo vai filando uma vaguinha ali. A gente vai esquecendo. A gente fala muito de Palmeiras, de Flamengo, de Inter, de Grêmio, mas a gente tá esquecendo do São Paulo. O São Paulo tá quietinho, fazendo, podemos dizer, uma boa campanha. Comendo pela beirada, como a gente fala no interior. Tá. O São Paulo também mineirinho. Pra não queimar a boca, também mineirinho? Tá comendo quietinho. Tá comendo quieto. Muito bem. Já a Chape e Bahia. Esse jogo é bom porque a Chape precisa vencer de qualquer maneira, a qualquer custo aí, para sair da zona de rebaixamento, para dar uma respirada no Brasileirão. E o Bahia também. O Bahia vem embalado, estava até mostrando bom futebol com o técnico Roger Machado, mas o Bahia deu uma patinada aí nas últimas rodadas, então tá ali no meio da tabela. Precisa vencer também para escapar da zona e confirmar também o bom momento que o futebol baiano vive ali, sendo representado pelo Bahia. Já Santos também é um jogo muito interessante. Por quê? Porque o Santos empatou em número de pontos com o Palmeiras, tá ali na vice-liderança, mais ou menos o mesmo número de pontos. Só que o Santos joga dentro de casa, né? E venceu o Avaí, que ainda não venceu. Então a missão não é tão difícil assim. Imagina, o Avaí até agora não tem nenhuma vitória, é o último colocado. Podemos dizer que eles jogam para cumprir tabela, é o grande saco de pancadas. Então o Santos tem de qualquer maneira vencer, porque se perder ou empatar é perda de pontos. Então é o famoso jogo que tu não pode, como é que a gente fala, dar vida para morto, né? A gente pode ressuscitar o morto. Que o Avaí tá ali mortinho, tá ali, então o Avaí a única coisa que o Avaí pode fazer é atrapalhar a campanha de quem tá lá de cima. Já Flamengo e Botafogo, clássico no Rio, hein? Esse daí, e vai ser no Rio mesmo, esse jogo? Vai. Flamengo e Botafogo. Isso.
Então, o problema é que o Flamengo também, eu acho que vai poupar alguns jogadores e está desfalcado por lesão, que é o Diego agora, ficar um bom tempo, o Arrascaeta provavelmente não volta também. E vai poupar por conta da Libertadores, né? Isso, então o Flamengo acho que vai ser um jogo aí que o Flamengo também, para não se distanciar tanto aí da liderança, vai tentar entrar o que tem de melhor, até porque a fase não é boa, então o Jorge Jesus acho que vai meter o que tem de bom nessa equipe para garantir os 3 pontos e aliviar a crise. Mesmo tendo o Libertadores meio de semana, acho que é a questão da superação. Se vencer no final de semana, dá uma motivação para entrar com tudo para Libertadores, também atrair o torcedor, né? Porque os 2 jogos vão ser no Maraca, então se vencer o Botafogo, vencendo um clássico e tendo jogo de semana no Maracanã, acho que o torcedor vai se motivar para ir pro jogo e apoiar o time para tentar reverter aquele placar de 2-0, que é bem difícil. Mas assim, mesmo o Flamengo, o Corinthians, eu acho que esses times maiores, eles na verdade vão passar de ano, né, no Brasileirão. Eles querem tirar na média para poupar para Libertadores, né, assim. O esforço dos jogadores. Quem tá na Libertadores, inclusive mais nessa fase final assim, de competição, que é mata-mata, vai tentar privilegiar a Libertadores, Sim. que é o título de maior expressão continental, que é da América do Sul. Mas também não dá para esquecer o Brasileirão, ainda mais o Flamengo, porque o Flamengo fez um investimento muito grande, que eles têm praticamente uma equipe muito qualificada, tanto a titular quanto a reserva. Como o Palmeiras fez ano passado. O Palmeiras foi campeão do Brasileirão jogando com parte do time, né, com o time reserva, né, Cezinho? Exato. Foi basicamente os titulares na Libertadores e o time misto no Brasileirão. Foi o que deu azar de ser eliminado depois pro Boca, enfim, foi uma partida infeliz que teve lá no La Bombonera. Mas o Palmeiras conseguiu com o time reserva, o time B, né, que a gente fala, não vamos falar expressinho, né, porque é sacanagem pros jogadores. Mas jogadores de quilate bom, como o Lucas Lima, enfim, outros jogadores que poderiam ser titular em qualquer outro time, jogaram o Brasileirão e não jogaram a Libertadores. O Flamengo acho que tem essa mesma capacidade, esse mesmo pensamento. Dá tudo na Libertadores e o que conseguir de lucro ali no Brasileirão, depois na reta final vai o time titular para ver o que consegue. Mas o Flamengo acho que vai brigar pelo título até o fim, mesmo com a equipe B ou não, vai brigar até o fim. Já na última, acho que tem mais Fortaleza e Corinthians. Fortaleza, podemos dizer que faz uma boa campanha, o Rogério Ceni faz um bom trabalho, o time tem um elenco para não brigar para cair, tá ali no meio da tabela, tá sossegado. Então, ainda mais jogando lá em Fortaleza, então acho que os 3 pontos, se o Fortaleza vencer o Corinthians não vai ser surpresa para ninguém, se empatar também, eu acho que é o resultado mais cabível, assim, podemos dizer, mais pode se aproxima mais da realidade dos 2 clubes. O Thiago Regis falou que ama essa dupla aí. A gente também te ama, Thiago Regis. A próxima vamos fazer um trio. Vamos fazer um triozinho. O Lucas Borges deu a ideia na segunda de fazer uma super foot live com todo mundo. Vamos fazer uma... Mas eu tô sentindo falta da participação de vocês, gente. Vocês vamos não estão lá, comentando, manda pergunta, não estão palpitando. Que isso? Não é só nossa, é de vocês. Mas já tem, o pessoal disse que podia dar Flamengo, vai dar Com Corinthians. certeza vai dar Flamengo, outro diz tá Palmeiras não comentando. tem Mundial. Ai, vocês são muito zoando, né, gente? Que isso, há controvérsias, né? Então vamos entrar nesse... O Lucas tá com os palpites dele aqui, ele acha que o Palmeiras vence o Vasco e o Santos também, então eles vão continuar empatados. Essa briga vai ser uma briga boa, vai ser bom pro campeonato, né? Exatamente. O campeonato de pontos corridos geralmente não tem aquela emoção do mata-mata, como é a Copa do Brasil, Libertadores. Então é legal que cada vez os times tiverem uma diferença menor de pontos ou iguais, vai dar uma graça no campeonato. Tanto que ano passado foi um pouco assim, né? Foi até meio que as últimas 3 rodadas. Foi no... Palmeiras, Inter e Flamengo ali brigando, né? Daí o Inter foi perdendo uma força ali, daí depois foi o Flamengo e o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu depois levar esse título. E se o Flamengo não ganhar domingo do Botafogo, ele corre o risco de ver o Santos e o Palmeiras abrir 8 pontos aí de diferença já. Então não dá pra brincar, a gente tá ainda no comecinho ali, ainda do Brasileirão, mas aqui qualquer distanciamento depois já abre e daí é bem difícil. Então esse momento é ganhar a famosa gordurinha, sabia? Os times ganham gordura, maior número de pontos para depois queimar. Pode perder, vai perdendo ponto. Quer ganhar pra queimar. Exatamente isso, é o que exatamente a gente faz no inverno. Eu não quero, né? Eu ganho porque, infelizmente, é o que acontece, assim. né? É o que dá. Goiás e Galo, né? Isso Goiás, aí. Atlético Mineiro e Grêmio e CSA. Lá em CSA Alagoas. só tem uma vitória. Também é o... Já o Grêmio, embalado pela vitória na Libertadores, tenta subir na tabela. Então, o Grêmio figurou nas primeiras rodadas no rebaixamento, começou a ganhar, o time começou a galgar outras posições. Já tá ali podendo... Se o Grêmio já engatar uma sequência de vitórias, já aparece ali entre os favoritos já para conseguir uma vaga na Libertadores. Então,
O problema é que esse jogo é difícil, é lá em Alagoas, então já tem todo o desgaste da viagem até lá. Provavelmente o Grêmio também vai com um time misto aí, privilegiando a Libertadores, porque tem também no meio da semana o jogo contra o Libertad e é lá no Paraguai, então o Grêmio vai gastar muito tempo em deslocamento. Isso acaba estressando o jogador. Sim, desgasta, né? É chato, né? Tu ficar horas viajando, depois já desce do avião, já vai jogar, já volta pro avião e vai jogar de novo. Se ainda tivesse um tempinho pra curtir uma praia, né? Não vai lá rolar. Em Alagoas, Não vai vai rolar, né? Uma prainha, um Não vai solzinho. rolar, E a portuguesa, ninguém fala mais, né? O Marcão né? Portuguesa. Coitada da nossa portuguesa. Eu sou grande fã da portuguesa, também dos Juventinos da Moca, mas portuguesa já foi. Tem muito o que falar. Já foi, né? Bom, gente, uma notícia boa sobre o futebol feminino. Nova técnica? Tem a nova técnica. O Vadão foi demitido, fez esse último Mundial ao lado das meninas e eles contrataram uma técnica bicampeã olímpica. Sensacional. Ela é sueca, hein, gente? E isso é legal. Achei legal porque abriu espaço para um técnico estrangeiro. A gente discute tanto no futebol masculino isso. Será que tem que vir um técnico estrangeiro com um novo pensamento? Guardiola, todo mundo fala isso. E aí tem uma certa birra com o técnico estrangeiro. Achei legal que a CBF abriu as portas, né, espaço para uma técnica vitoriosa, trouxe conhecimento e toda essa que intimidade. venha só acrescentar, né? Vem agregar, com certeza. Acho que tem tudo para agregar, para trazer conhecimento diferente. Ela é uma técnica bicampeã, então eu acho que ela tem tudo para dar certo e acho que ela conta com o apoio das meninas. Isso que é importante. Exato. E vale lembrar que ano que vem tem Olimpíada, né? Esse é o foco da seleção feminina. Tem Tóquio 2020 aí. Bora pra cima, mulherada. Bora pra cima que a gente é foda. O nome dela, a sueca é Pia Sundhage. Pia Sundhage. Pia Sundhage, a gente vai escutar muito esse nome. Eu quero ouvir, não dá pra ouvir vocês falando, mas tenta, fala de novo. Pia Sundhage. Sundhage? Sundhage. É tipo o nome de karateka. Sundhage. Muito bem. Eu sou ótima falando esses nomes. É complicado mesmo. Mas é isso, né? Vocês têm algo mais aí pra falar? Ó, o Samuel tá perguntando do atacante Luciano, que era o ex-Fluminense. É verdade. Se ele vai pro Grêmio mesmo. Vai. Parece que tá bem perto já de concretizar já o negócio. tem as bases salariais acertadas, já tem a aprovação do Renato, já tem um acerto com a diretoria, só falta agora a liberação, porque não depende só do Atlético Mineiro, ele é do Leganés da Espanha. Isso. Né? Então depende de um documento do clube espanhol para ele jogar, mas se ele jogar no Grêmio vai ser um grande reforço, acho que vem para ser titular, né? O Grêmio compraria 50% do passe dele, e então tá aí no final da negociação, acho que vai dar tudo certo para ir pro Grêmio. O Atlético tentou, mas o Grêmio levou essa. O Atlético ele ia ter concorrência do Alejandro, que é o novo titular, e do Ricardo Oliveira. Então, e o Grêmio tá sentindo essa falta de um camisa 9, desde que o Jael, pensei que nunca ia falar isso, o Jael foi embora. Então o André não conseguiu suprir isso, o Felipe Viseu se lesionou, vai ficar um bom tempo fora. Então o Grêmio tá precisando de uma figura de um camisa 9, um jogador que ele é muito técnico e também tem muita força. Então o Luciano tem tudo para dar certo no Grêmio. Ó, a Regiane falou isso aí, mulherada. Vamos que vamos. Aí, ó, vamos isso aí, vamos, ó. Regiane. Tem que ter sempre alguém representando. É isso aí. Bom, acho que é isso, É né? isso, a gente passou gente. por tudo. Fizemos uma famosa assim, ó, pincelada em tudo. Isso, assim, ó. em tudo. E segunda-feira tem mais, a gente vai falar tudo sobre a rodada do Brasileirão que a gente cantou a bola aqui. Segunda-feira tem toda a rodada e também dá pra gente fazer uma projeção da Libertadores. Né? Exatamente, porque semana que vem tem jogo terça, quarta e quinta da Libertadores, Então. tem volta da Sul-Americana também. A gente vai passar por tudo isso aí. Esse final de semana a gente vai ter uma febre, né? Saber como os times que jogam a Libertadores se comportaram no Brasileirão pra saber se vão com time titular ou não, reserva. Exatamente. Então vai tá legal, gente. Olha, não sei quem vai estar aqui na segunda-feira, mas vocês estarão muito bem sempre uma representados. incógnita, exatamente. A gente faz esse joguinho assim, né? A gente dá um jeito pra tudo. Aí vem com um mexidão semana que vem, né? Vem. Tudo de novo. A gente também tem um time misto, tem os titulares, então a gente tá aqui, né? E os tapa-buraco. Então, como é época de Libertadores, então talvez a gente venha com um time um pouco mais misto, entendeu? Pois é, né? Vocês entendem. Mas é isso, né? Fechou? É isso aí, fechou. Ó, e o Thiago Reis tá lembrando mais uma coisa, que hoje tem a abertura do Pan-Americano. Boa. É O verdade. PAN que já começou, alguns jogos na quarta-feira, na quinta, mas hoje tem a abertura do PAN. Tem abertura do PAN e eu tenho um pedido pros atletas. Vamos trazer umas medalhinhas aí pra gente, né? Principalmente de ouro. Eu gosto de ouro. Eu gosto de ouro também. Também. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Juízo, né? Vamos assistir aos jogos. Verdade, assistir os jogos Calminhos. ao lado da família, ou no estádio, em casa, como vocês preferirem, como for mais confortável. Aproveitem o final de semana que segunda-feira a gente vai estar aqui enchendo o saco de novo. É isso. Beijo. Tchau. Vamos.